Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início à apostila volume 2 do segundo bimestre. O nosso primeiro tema é sobre Brasil rural. Mas antes de falar sobre rural e urbano, nós temos que entender o que é rural. Rural é tudo que vai nos remeter ao campo, ou tudo que vai nos remeter lá ao interior. E urbano é tudo que vai nos remeter à cidade. Mas para nós entendermos um pouco melhor toda essa dinâmica do rural e do urbano, vamos lá. Lembrando que o rural ele está ligado ao setor da economia, aqueles três, primário, secundário e terciário. Lembrando que o setor rural ele vai estar ligado ao setor primário de matéria-prima, ligado principalmente à agricultura, à pecuária, no extrativismo. O espaço rural ele tem menos infraestrutura, e a menos populações, ou seja, o nível ou o crescimento populacional ali é muito menor do que a cidade, fazendo com que muitas pessoas saiam do campo e venham para a cidade. Mas isso é um outro assunto que nós vamos trabalhar, porque no campo houve uma mecanização, ou seja, a substituição do homem pela máquina, fazendo o chamado êxito rural. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo é a retirada de produtos da natureza para muitas vezes se manter, ter uma fonte econômica e muitas vezes para vender. Isso, lembrando que deve ser um processo de preservação ambiental e conservação ambiental, pois muitas populações que necessitam, que utilizam esse tipo de atividade econômica, têm a natureza como única aliada, então ela tem que preservar. Nós temos três tipos de extrativismo: o mineral, o vegetal e o animal. O extrativismo mineral é tudo que vai ser retirado do solo, os minerais. Como, por exemplo, nós temos o nióbio, onde o Brasil é tem uma grande jazida, temos o ouro e temos uma série de outros produtos vindo do solo. Então, isso economicamente é muito rentável, é muito bom para o país que tem, pois não vai precisar comprar de outro país para fabricar seus produtos. Já o extrativismo mineral está ligado à caça e à pesca, ou seja, temos que cuidar muito de todo o ecossistema. Vamos lá, um exemplo que é sempre falado é sobre a pesca. A pesca é um exemplo de extrativismo mineral muito comum no litoral do Brasil. Vamos lá, mas nós temos dois tipos de pesca. A pesca artesanal, aquela onde o pescador artesanal, aquele que tem o seu barquinho pequeno, ele vai de manhã para o mar pescar e final do dia ou no final da manhã ele volta, onde ele tem um controle das espécies onde ele vai pescar. E nós temos também a pescaria industrial, onde são aqueles barcos muito grandes, com redes enormes e que muitas vezes não respeitam algumas espécies. Por isso, temos que tomar cuidado e temos que analisar qual dos dois nós queremos para o futuro, o artesanal ou industrial. E lembrando que os dois têm uma sincronia, os dois utilizam o mar. O pescado, o peixe, é a fonte de produto dos dois. E também falando sobre extrativismo animal, não podemos esquecer de falar sobre a pesca predatória e até mesmo a biopirataria de animais silvestres, que muitas vezes são fontes econômicas não legalizadas. Como podemos ter alguns exemplos no norte do Brasil, principalmente na região amazônica, uma região muito grande, onde a polícia, onde os órgãos competentes não conseguem controlar toda aquela região. E há muito tráfico de animais, principalmente de animais silvestres. Já o extrativismo vegetal está ligado à extração de recursos da natureza, do vegetal. Nós temos alguns exemplos que são frutas, sementes, raízes, que é muito importante para a comunidade local. E lembrando que muitas vezes é a única fonte econômica que essa população tem. Então, por isso que ela tem que ser preservada e ela tem que ser retirada com consciência. Não adianta nada ela ir lá e tirar num ano ou em um período e depois ficar um período muito grande sem ter.
Então, tem que ter uma consciência ambiental em todo esse processo de retirada e extração dos vegetais da natureza. No Brasil, nós temos 4 comunidades muito importantes que vai utilizar toda essa extração vegetal da terra, que é os caiçaras, os ribeirinhos, os quilombolas e os seringueiros. Cada um vai ter uma importância muito grande para a comunidade onde vive. Vamos lá, os caiçaras cuidam muito bem ali daquela região, principalmente do norte do Brasil, que é sobre a venda de produtos deles, e o que eles fazem, cestos, coisa parecida. Os quilombolas são de origem de escravos. Os seringueiros, eles utilizam principalmente a extração do látex das árvores, e os ribeirinhos a pesca e a coleta. E lembrando que cada um vai ter a sua importância para a sua comunidade. O Brasil, por ser um país muito grande, de extensão territorial, podemos dizer que tem características continentais, tem várias faces e tem várias características regionais. Então, cada uma região ou cada uma área vai ter uma especificidade importante. Lembrando que quando nós falamos de rural, nós estamos falando do campo. Porém, o campo também está se transformando. Está se transformando com equipamentos modernos que muitas vezes é muito caro. Então, alunos, estudem, façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem para o professor, pelo mentor, ou se não, pelo WhatsApp. E boa semana a todos. E tchau, até a próxima.